Desde que o mundo é mundo, a morte faz parte da vida humana. E todos nós já nascemos sabendo que um dia vamos morrer. Uns vão morrer mais jovens, outros vão morrer mais velhos, mas o fato principal é que mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos morrer. Porque a morte vem para todo ser que está vivo, sejam as plantas, sejam os animais, sejam os seres humanos, seja você homem, seja você mulher, seja você hétero, seja você gay, seja você negro, seja você branco, seja você pardo, seja oriental, ocidental, indígena, a morte vem para todos. E se a morte vem para todos, ela não quer saber se você tem uma boa classe social, se você tem um bom nível cultural, se você é muito inteligente ou se você tem pouco conhecimento. Não quer saber se você tem muito dinheiro, se você é um bilionário ou se você é uma pessoa com pouco dinheiro. A morte não liga para o cargo que você exerce, não liga se você é uma pessoa muito influente ou não. Um fato é que a morte vem para todos. E a morte, quando vem, ela não quer saber se você é famoso ou se você é anônimo. Não quer saber se você tem 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de seguidores no Instagram. Não quer saber se você é músico, se você é político, se você é empresário, se você é blogueiro. Não quer saber do seu shape, se você tem 45 de braços ou não. A morte não liga se você é polícia, se você é ladrão, se você é o cara mais brabo do Rio de Janeiro. A morte vem para todos, seja você forte, seja você fraco. E desde o princípio da humanidade, não teve uma pessoa sequer que conseguiu vencer ou superar a morte. Não teve ninguém que seja imortal. Todas as pessoas que viveram no passado morreram. Darwin morreu, Hitler morreu, Nietzsche morreu, Freud morreu, os Mamonas Assassinas, Marília Mendonça, Leonardo da Vinci, Pelé, Kurt Cobain, John Lennon, Elvis, Mr. Catra, todos morreram. Mas não apenas esses morreram, também morreram os apóstolos e também morreram os profetas. Isaías morreu, Ezequiel morreu, Jeremias morreu, Noé morreu, Moisés morreu, o rei Davi morreu, e nem Salomão, que é descrito como o homem mais sábio de toda a humanidade, foi capaz de vencer ou resistir à morte. Todos eles morreram. Até o próprio Jesus, que foi o único ser humano perfeito, teve que encarar a morte. Então que a morte faz parte da vida humana, eu e você já sabemos, mas nesse vídeo não é necessariamente sobre a morte que eu quero falar, e sim sobre a vida. Será que existe vida após a morte? Eu sou o Daniel Botelho, estamos começando mais um vídeo do canal Discípulos. Eu comecei essa mensagem falando que a morte é um processo natural da vida humana. Afinal, só morre quem está vivo. Mas antes da gente saber se existe de fato vida após a morte, a gente precisa entender o porquê nós morremos. E se você é ateu ou de alguma outra religião que não seja o cristianismo, talvez você não acredite muito nesse lance de vida após a morte, no que a Bíblia diz. Então vamos apenas supor que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra da verdade. Vamos apenas supor. Vamos supor que tudo que está escrito nela a respeito de Jesus Cristo é verdade. E que a Bíblia não é apenas um livro feito por homens, beleza? Apenas uma suposição. Então, partindo do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus, o que ela fala sobre existir vida após a morte ou não. Mas antes vamos entender o que é a morte em si. De acordo com o dicionário, a morte é a interrupção definitiva da vida de um organismo ou o fim da vida humana. Já no sentido espiritual, a morte é a separação da alma do corpo. Então, quando a gente morre, significa que a nossa alma se separa do nosso corpo. Isso significa que quando a gente morre, o que morre é o nosso corpo e não a nossa alma. E o que as escrituras nos ensinam sobre a morte é que, primeiro, a morte nunca foi o plano inicial de Deus para nós, mas foi consequência da desobediência do homem à vontade de Deus. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por causa de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte passou a ser uma consequência natural da vida humana a partir do momento que o primeiro ser humano, que foi Adão, pecou. E a partir do momento que Adão cometeu o pecado, Deus sujeitou não apenas Adão, mas toda a descendência que viria após ele à morte, como consequência da desobediência. Então isso significa que por causa do pecado de Adão, um dia eu e você morreremos? Também não. Em Romanos 3,23 diz que todos nós pecamos, e por isso nós já nascemos afastados da presença de Deus. Então isso significa que um dia nós morreremos, não pelos pecados de Adão, mas por causa dos nossos próprios pecados. Em Romanos 6,23 está escrito o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Opa, então Paulo está dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna? Paulo já está nos dando sinal aqui de que existe vida após a morte, e ele está dizendo que nós viveremos para sempre. Mas sobre o fato de que um dia nós iremos morrer por causa dos pecados de Adão, a resposta é não. Nós morreremos por causa dos nossos próprios pecados. Eu por causa dos meus e você por causa dos seus. Ah, então já que a morte é consequência dos meus pecados e eu vou morrer do mesmo jeito, então vou viver pecando. Aí você não vai ganhar a vida eterna. Nós pecamos porque nós somos falhos, porque nós somos humanos, porque nós escolhemos pecar. Mas precisamos entender que o pecado não é e nunca foi a vontade de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue, entendendo que eu e você somos humanos, ele quem?
Jesus Cristo, também participou dessa condição humana. Jesus também se tornou humano, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então o autor da carta de Hebreus está dizendo o seguinte, que embora a morte tenha entrado no mundo por causa da desobediência de Adão, e por causa da desobediência de Adão, eu e você já nascemos com a natureza pecadora, Deus olhou para a nossa humanidade, olhou para todos nós, Ele olhou para a nossa fragilidade humana e teve compaixão, e teve misericórdia. E por isso Ele enviou Jesus, não apenas para morrer como nós, mas também para morrer por nós. E através da morte de Jesus, Ele derrotou aquele que tinha poder sobre a morte, que era o diabo. Mas como o diabo tem poder sobre a morte? É o diabo quem decide quem vai morrer e quem vai ficar vivo? A resposta é não. O poder que o diabo tem sobre a morte é através do pecado. Porque, como já lemos, o salário do pecado é a morte. E como o diabo é o responsável inicial por todo o pecado da humanidade, automaticamente ele ganha poder sobre a morte. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele derrotou o diabo. Porque se a morte é consequência do pecado e Jesus não cometeu pecado nenhum, ele não merecia morrer. Mas através da morte dele e da sua ressurreição, automaticamente ele tomou das mãos do diabo o poder sobre a morte. Lá em 2 Timóteo 1,10 está escrito o seguinte: sendo agora revelada a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Mas agora, antes de eu responder se realmente existe vida após a morte ou não, eu quero ler só mais 2 versículos antes de concluir. O primeiro está em 1 Coríntios 20-22, que diz o seguinte: mas de fato, Jesus ressuscitou dos mortos, e foi feita a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é um fato, é uma verdade absoluta. E assim como eu e você um dia vamos morrer por causa da desobediência de um homem que fez com que o pecado entrasse no mundo, assim também, por causa da morte de Jesus, da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E o segundo versículo que eu quero ler está em João 11:26, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí, você crê nisso? Mas agora, respondendo a pergunta se existe vida após a morte ou não, a resposta é sim. Sim, existe vida após a morte. A vida eterna é real. E se você quer alcançar essa vida e ressuscitar dos mortos quando Jesus voltar, a única maneira é reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A única maneira de alcançar a vida após a morte, a vida eterna, é você olhando para dentro de si e reconhecer: Jesus, de fato eu sou um pecador. E eu entendo que a morte é consequência dos meus pecados. Mas a morte não é o fim de tudo, porque o Senhor ressuscitou. E assim como o Senhor ressuscitou, eu também quero ressuscitar. Eu também quero viver eternamente. Eu também quero viver para sempre. Eu também quero alcançar a vida após a morte. Essa é a única maneira que a gente pode alcançar a vida eterna, reconhecendo nossos pecados, reconhecendo que nós somos pecadores e entregando a nossa vida a Jesus. Valeu? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se Deus de alguma forma falou seu coração, se de alguma maneira essa mensagem falou seu coração, eu peço para você deixar o seu like, para você deixar o seu gostei, para poder fortalecer e contribuir com o crescimento do canal. O seu like, o seu joinha, o seu gostei é fundamental, é essencial para que a plataforma do YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevância para a plataforma e o próprio YouTube comece a divulgar e espalhar essa mensagem. Se inscreva aí no canal para você continuar recebendo mensagens como essa, mensagens de vida, mensagens de salvação. E valeu, até o próximo vídeo.